Olá, amigos do Portal do Holanda. Nós estamos ao vivo com mais uma entrevista com pré-candidatos a prefeito de Manaus. Hoje, com a participação do vice-governador do estado do Amazonas, Henrique Oliveira, que também está nessa pré-disputa pela prefeitura. E de antemão nós queremos agradecer a presença do senhor. Hoje teremos uma oportunidade sensacional de poder permitir que o senhor mesmo converse com os leitores do Portal da Holanda, respondendo às suas perguntas. Em nome do Portal da Holanda, queremos agradecer a sua presença. Muito obrigado. Obrigado pelo convite também. É uma honra estar aqui nessa manhã de terça-feira, junto com esse grande veículo de informação, para dirimir qualquer tipo de dúvidas que existam ainda por parte dos eleitores num período de pré-campanha. E para me ajudar nessa entrevista, nós temos aqui mais uma vez a Thaís. Oi, Thaís, bom dia. Bom dia, Jack, bom dia, internautas. Eu estarei aqui acompanhando as perguntas que vocês fizerem ao pré-candidato, viu? Mandem seus questionamentos. Thaís, nós já temos algumas perguntas da postagem anterior. Você já tem algumas aí? Sim, eu já tenho sim, já está separadinho aqui, Jack. Muito bem, então. Então, vamos iniciar aqui a nossa conversa, enquanto você, inclusive, pode fazer os seus comentários aqui no ao vivo, que a gente vai estar dando uma olhada para repassar para o pré-candidato. Lembrando que nós estamos buscando nos ater principalmente aos problemas de Manaus. Então, ataques pessoais, ataques de militância, a gente tem evitado por não ser produtivo nesse processo que nós temos, nessa oportunidade que nós temos, de levar o pré-candidato até mais próximo de você. E é nesse sentido que eu gostaria de iniciar a nossa intervenção nessa manhã, Henrique, questionando para você exatamente sobre isso. O eleitorado tem estado muito descrente da classe política como um todo. Desde as manifestações de 2014, nós vemos aí um Brasil mudando e questionando ainda mais a atitude dos seus políticos. Tanto que a Tata Costa, ela chega a postar aqui: com tanta corrupção, ficamos sem opção de voto. O que tem a nos dizer sobre isso? Bom dia, Tata. É verdade que cada vez isso é crescente ao longo dos anos, esse descrédito na política. Quem é acostumado a andar pelas ruas, não só no período eleitoral, mas como durante o ano inteiro, escutando as pessoas, ouvindo as pessoas, tentando receber delas informações preciosas para que a gente possa balizar a nossa conduta como homem público, como agente público. A gente escuta muito isso há muito tempo, há mais de 10, 15 anos, né? Pô, mas você só aparece agora, só vem na época de eleição. Então, esses questionamentos sempre foram rebatidos por mim com a seguinte pergunta: se você não votar, se você se omitir, se você votar em branco ou votar nulo, vai modificar alguma coisa? Não vai modificar, porque os 42 vereadores serão eleitos de qualquer forma, os 24 deputados estaduais com o seu voto ou não estarão lá como deputados estaduais. O governador, o prefeito, o vice-prefeito estarão todos juntos eleitos, mesmo com a sua ausência. Então é importantíssimo que as pessoas, mesmo com esse descrédito todo, que aumentou muito mais com as revelações que foram feitas com a Lava Jato, com essas operações que foram feitas pela Polícia Civil, pelo Ministério Público, chegou ao seu ponto de que agora o copo entornou. E isso só faz com que o Brasil cresça mais ainda, porque as escolhas serão muito mais determinantes, as escolhas serão muito mais minuciosas. É importantíssimo que você não se contente, que você não se conforme. O inconformismo nos leva a uma democracia cada vez maior, cada vez melhor, levando para dentro da política realmente candidatos que estejam preparados, políticos que estejam preparados tecnicamente e moralmente para administrar a vida de dezenas de milhares, e no nosso caso, 2 milhões de habitantes. Nós não estamos falando em trocar o síndico do prédio, nós estamos falando em trocar o prefeito de uma cidade com 2 milhões de habitantes e com problemas críticos que não foram solucionados há mais de 30 anos. Se a gente for avaliar as propostas que lá atrás
eram feitas pelos candidatos a prefeito há 30 anos atrás, você vai ver que são as mesmas propostas que estão sendo feitas hoje. Em 2012 eu fui candidato a prefeito e tinha as minhas propostas para transporte coletivo, para saneamento básico, para mobilidade urbana, para esporte, para lazer. E todas as propostas vão ser feitas novamente, porque nós estamos reiniciando uma história que parece que congelou no tempo. 4 anos foram perdidos. Então, não é um movimento para se escolher o síndico, é um movimento para se escolher o prefeito que vai administrar a vida da sua comunidade, do seu bairro, vai administrar a vida do seu filho, que precisa de escola pública, vai administrar a vida do seu pai, que precisa de uma fisioterapeuta no sistema de saúde. Enfim, é importantíssimo esse inconformismo seu. E continue inconformada, porque a gente só tem a crescer com tudo isso. Pré-candidato, bom dia. Seja muito bem-vindo à redação do Portal da Holanda. Nós temos aqui o questionamento do Davi Martins. Agora a gente vai falar a questão sobre infraestrutura. Ele está aqui questionando sobre a desorganização na Manaus Moderna. Quando nós frequentamos o local, percebemos ali uma confusão entre carros, feirantes e etc. Então eu gostaria de saber se o senhor teria uma proposta ali para, né, tentar organizar um pouquinho ali a área e até mesmo por questão de turismo também, né? Os turistas que vão lá visitar o Mercado Adolfo em Lisboa e etc. acabam se deparando com essa cena lamentável. Ora, nós temos todo o conjunto para dar certo ali. Nós temos uma vista maravilhosa na beira do rio, nós temos o Adolfo Lisboa, uma obra bonita que levou quase uma década para ficar pronta, mas ficou, é um prédio bonito, um prédio turístico. Nós temos ali o Porto de Manaus, nós temos a própria arquitetura da Feira Manaus Moderna, uma bela arquitetura, nós temos a Feira da Banana. O que está faltando? Gestão. Está faltando a sociedade civil organizada, os feirantes, a Prefeitura de Manaus ter pulso para chegar, sentar, organizar e determinar regras fixas, punindo inclusive quem não se moldar essas regras. Então, tem todos os componentes para a gente poder ver a Manaus Moderna organizada. Nós temos gente organizada lá dentro, gente que quer ver a feira organizada. Nós temos os produtos, os feirantes, os produtores chegando com esses produtos para vender para os seus clientes, para vender para os seus fregueses. Nós temos ali uma via larga que poderia ser organizada com o faixa azul, que não foi estabelecido até hoje, né, com o monitoramento de câmeras da Polícia Militar, dos agentes de segurança da Prefeitura, da Guarda Municipal. O que está faltando é pulso, é alguém sentar, organizar e querer definitivamente resolver o problema. Muito bem, a gente tem recebido algumas outras perguntas também. Lembrando que nós estamos nesse momento com o pré-candidato a prefeito de Manaus pelo Solidariedade, Henrique Oliveira. E o senhor tem um histórico como comunicador, já foi radialista, apresentador de programas de TV, inclusive locais, onde ganhou grande projeção exatamente tratando dessas questões relacionadas aos problemas públicos, né? E em uma época em que, por exemplo, a TV ela tinha muita força. E aí agora nós vemos uma virada. Toda essa mobilização a nível de país aconteceu exatamente na internet. E o senhor acha que ainda é possível, por exemplo, a construção de imagens em um período em que todas as pessoas agora podem ter uma voz através das redes sociais? Olha, eu morro de saudade da televisão, morro de saudade do que fazia na TV. Ajudar as pessoas, tentar ser uma ponte entre os problemas individuais e coletivos, resolver, curar a dor de muitas pessoas, ver asfaltada, através de um apelo como comunicador ao prefeito, ver asfaltada uma rua, tapado um buraco, enfim. Mas a gente tem que ver essa questão de separar o que é um fã e o que é um eleitor. A questão da televisão cria limitações através do perfil do seu programa. Eu gostaria muito de voltar à televisão e fazer o que eu gostava, o que eu fazia lá atrás. Mas acredito hoje que com a missão de vice-governador e como homem público, pré-candidato a prefeito, a gente tem que ser muito mais universal.
E existe um meio de comunicação hoje imbatível, que é exatamente esse que você de casa está acessando, que é a internet. A televisão tem dias contados, eu não tenho dúvida que os canais abertos têm dias contados, eles já passaram uma grande parte da sua audiência para os canais fechados, e os canais fechados vão se render também, sem dúvida nenhuma, quando nós tivermos uma internet barata e de boa qualidade, a esse meio fantástico que e imediato que é o contato com a internet. Então, eu vejo com muitos bons olhos e ao mesmo tempo preocupado em estabelecer esse contato, ser como homem público o vetor para que as pessoas realmente tenham uma internet de grande velocidade a um custo barato. Exatamente nesse contexto que eu apresento para o senhor uma pergunta que vem do Raimundo Gomes, que está participando conosco, deixou a sua mensagem aqui na fanpage do portal, e a gente inicia entrando nesse contexto. Na sequência, a Thaís já entra com a pergunta dela. Henrique, o que você fez como vice-governador? O senhor atualmente é vice-governador, mas já foi deputado federal entre os anos 2011 e 2014, chegou a ser candidato à Prefeitura de Manaus nas eleições de 2012, obtendo 156.648 votos, ficou em terceiro naquele pleito, e agora tem a possibilidade de ser vice-governador. E a pergunta dele é pertinente, né? O que você fez como vice-governador? E eu complemento dizendo, o que faz um vice-governador? Olha só, a gente enxerga muito os copos tem uma brincadeira que diz, tomou 10 cervejas, só vê as cervejas que tomou, não vê os trupicões que levou. Na verdade, eu antes de ser consagrado vereador com 35 mil votos, o vereador mais votado do Brasil proporcionalmente, eu tive 4 candidaturas em que perdi, com votações cada vez maiores. Tive 2 mil votos na primeira eleição, tive 4 na segunda, 5 na terceira, até chegar a minha eleição como vereador, que tive 35 mil votos. Fui cassado porque era servidor da Justiça Eleitoral, entenderam que eu não podia ser servidor da Justiça Eleitoral, não cometi crime nenhum. A população ficou sem entender aquilo, ficou revoltada com a decisão que foi tomada lá em Brasília e me deu um mandato de deputado federal. 90 mil votos, praticamente todos aqui em Manaus. Fui candidato a prefeito, como você falou, tive 156 mil votos, fiquei a 1% da segunda colocada, que foi a Vanessa, para ir para o segundo turno. Perdi por 10 mil votos, indo para o segundo turno talvez a história fosse diferente contra o Arthur, e isso me guindou a ter uma musculatura e fui chamado para entrar numa campanha do governador José Melo, que tinha 3% das intenções de voto contra 65% do seu adversário, que era Eduardo Braga. Nós revertemos o placar, conseguimos nos eleger, e como vice-governador é uma história que eu conto constantemente. É mais ou menos aquela história de que é uma caneta sem carga. Você pedir para que um vice-governador hoje liste os seus feitos como vice-governador, você não vai encontrar vice-governador nenhum no Brasil que tenha concluído qualquer obra, porque constitucionalmente a missão do vice-governador é substituir o governador na sua ausência, numa viagem que ele faça para o exterior, numa viagem que ele faça para Brasília. São horas e às vezes 2, 3 dias que você assume como vice-governador, mas sem a caneta na mão, sem a caneta com tinta para poder fazer ali, assinar projetos, assinar decretos que eu gostaria de ver em execução. Tenho um profundo respeito ao governador José Melo, acho que ele está no caminho certo. Nós temos aí demonstrativos que estamos com remédios amargos, sem dúvida nenhuma. Você de casa pode estar sofrendo com algumas decisões que foram tomadas com a necessidade de reordenar as economias e as finanças do nosso Estado, mas se nós formos ver no cômputo geral dos estados brasileiros, nós estamos ainda conseguindo pagar o 13º,
antecipado agora no final de julho, uma parcela de 30%. Apenas 4 estados do Brasil conseguem fazer isso ainda, estão equilibrados na lei de responsabilidade fiscal, e esses méritos não são do Henrique Oliveira, esses méritos são do governador José Mello. É a ele que devem ser cobrados e é a ele que devem ser elogiados as atitudes que foram tomadas durante esse 1 ano e 6 meses. Ou seja, é um cargo para manter a normalidade, né? Uma vez que o governador não esteja lá, para que as coisas permaneçam seguindo, acontecendo, há essa figura do vice-governador. Constitucionalmente. Se você for avaliar quem foi o vice-governador do Amazonino Mendes, ninguém vai lembrar. Quem foi o vice do Gilberto Mestrinho, ninguém vai lembrar. Eu sei, foi o Francisco Garcia. O do Eduardo Braga, ninguém vai lembrar, foi o Omar Aziz. Quem foi o vice do Omar Aziz? Foi o governador José Mello, que era uma característica dele ser de bastidores. E a minha função hoje é ser vice-governador, com muita honra, de um homem sério e que vai, com certeza, mostrar para o que veio na hora que a economia do nosso estado voltar a levantar e alçar voos. Certo, pré-candidato. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre esportes. O André Queiroz está questionando se na verdade, quais seriam as suas propostas para a área de esporte aqui em Manaus. Especificamente, ele cita a Vila Olímpica. Assim, quais seriam as suas metas caso o senhor fosse eleito prefeito de Manaus para a área de esportes? Olha, a Vila Olímpica ela é administrada pelo Estado, pela Fundação Vila Olímpica é administrada pelo Estado, pela Secretaria Estadual de Esportes. Então, lógico que nós vamos fazer parcerias com o secretário Fabrício Lima, para que aquela área seja também aproveitada pelos munícipes, pela parte da Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura. Eu falava no início da nossa entrevista que, na verdade, quem ganhou muito nesses últimos 30 anos com as propostas que os repórteres sempre perguntam e com a população que sempre faz questão de saber quais são as propostas dos candidatos, foram as gráficas. As gráficas, elas produziram milhares e milhares de toneladas de papel com propostas que não saíram do papel. Se eu te disser quais são as propostas que nós temos hoje para a questão do esporte, são as mesmas propostas que eu tinha há 4 anos atrás. Colocar o jovem para praticar esporte. Nós temos hoje 400 áreas de lazer e esporte dentro do município de Manaus que estão lá ao Deus dará, que estão largadas as baratas. E a comunidade precisa utilizar esses espaços. De que forma? Melhorando as quadras de esporte, reformando as quadras, colocando areia, pintando, colocando mecanismos e aparelhos de musculação. E o que a gente vê é que isso é feito às vésperas de uma eleição. Às vésperas da eleição as coisas aparecem na gambiarra, na pintura, na tinta, né, como se fossem determinantes para mudar a qualidade de vida de quem espera ter esporte na cidade. E isso a gente vai levar a sério desde o primeiro dia de governo na prefeitura, desde o primeiro dia de sentar e, junto com a nossa equipe técnica, e não política, técnica, nós vamos nos esmerar nos melhores técnicos aqui do Amazonas. Não vamos importar técnicos para poder administrar a nossa cidade. Nós vamos administrar com técnicos daqui. E é aqui que a gente sabe quais são as soluções. É aqui, com os nossos técnicos, que nós vamos saber discutir e encontrar as soluções para essa área tão importante que é esporte. Até porque cabeça vazia é a oficina do diabo. Pré-candidato, o senhor chegou a falar aí no seu discurso sobre obras inacabadas, né? O Eduardo Santana, ele está questionando isso, se o senhor teria planos para a conclusão de obras inacabadas, principalmente no centro de Manaus. Desde que as obras sejam de importância, desde que as obras não sejam elefantes brancos, desde que as obras não foram planejadas, projetadas com o intuito apenas de dar 10% de propina para algum político, elas serão acabadas. Tenho certeza absoluta que, junto com a comunidade, junto com os vereadores, junto com as pessoas realmente que querem um bem melhor para essa cidade, nós vamos encontrar
Se for uma obra que é importante, vai ser acabada. Se for uma obra que foi feita para enriquecer algum político, nós vamos entregar ao Ministério Público um pedido para que seja investigado e que o dinheiro seja devolvido aos cofres públicos. Muito bem, vamos seguir aqui com alguns outros questionamentos. Thaís já vai juntando alguns outros aí. Nós temos aqui uma série, na verdade essa pergunta tem sido recorrente, pré-candidato. A Fabiola aqui, vamos lá. O Fábio Júnior, a Fabiola Almeida, o Matheus Alexandre, eles perguntam, deixa eu ver se tem mais alguém aqui, próximo, deixa eu ver. Não, exatamente. A pergunta deles é o seguinte: o que ele pretende fazer para o transporte coletivo melhorar? Olha, o transporte coletivo é outro motivo de a gente ficar triste, né? Porque nós vimos nos últimos 4 anos que não mudou absolutamente nada no transporte coletivo. Os ônibus são os mesmos, não foi adquirido nenhum ônibus foi adquirido pela atual administração. E as propostas daquela época, quando o atual prefeito fez questão de vender essas propostas que enriqueceram os donos das gráficas, era a proposta de melhorar o transporte coletivo, de melhorar a mobilidade urbana. Manaus precisa, com urgência, de uma renovação da sua frota. Nós vemos aí que foi feito o corredor para os ônibus que tem a porta do lado esquerdo, mas a grande maioria dos ônibus, mais de 90% dos ônibus tem as portas do lado direito. Isso já é uma contradição enorme, uma demonstração clara de descaso, para não dizer de burrice técnica, com a população que precisa do transporte coletivo. E o mais grave de tudo isso, eu quero anunciar aqui uma coisa, um desastre já previsto, que aconteceu com a energia elétrica lá na época da Dilma. A Dilma ficou segurando e represando os aumentos de energia elétrica com vistas eleitorais, inclusive diminuiu a própria tarifa da energia elétrica, você lembra disso. Assim que ganhou a eleição, além de aumentar a taxa de energia elétrica para valores estratosféricos, ela cobrou os atrasados. Então foi um estelionato. É a mesma coisa que vai acontecer com a passagem do ônibus. Está sendo discutida e mostrada toda uma hombridade, toda uma seriedade, uma coragem do atual prefeito de não aumentar a tarifa de energia elétrica, de transporte coletivo, e isso vai estourar logo depois da eleição, porque não dá para segurar esses valores por muito tempo com o transporte coletivo que nós temos. Nós precisamos colocar ônibus novos, precisamos colocar os ônibus com condicionadores de ar, climatizados para dar conforto e, acima de tudo, ter uma mobilidade urbana melhor para que o ônibus chegue na parada na hora certa e, consequentemente, chegue ao seu destino com rapidez e também na hora certa, para que o patrão não tente escolher ou mudar de prefeito ou demitir o seu funcionário. Pré-candidato, ainda sobre esse ponto, vimos debatendo sobre essa questão da bendita planilha de custo do transporte coletivo em Manaus, e que até agora é uma incógnita, né? E assim, vai estourar, mas se vai estourar, quando é que o real valor, quando é que a população manauara vai poder conhecer o quanto ela realmente, o quanto as empresas elas ganham, o quanto elas têm de investir para manter o sistema funcionando? Como é possível fazer com que essa planilha seja pública? Transparência. Quando nós não tivermos um prefeito que vai ser eleito pelo um caixa 2 de ônibus, de empresas de ônibus, o prefeito vai ter moral para chegar e quebrar essa planilha, mostrar transparência nessa planilha. Quanto custa verdadeiramente a passagem de ônibus, quais são os itens de custo dessa passagem de ônibus, quem paga verdadeiramente a passagem de ônibus, se é o patrão, se é o empregado, se é o estudante.
E com essa abertura da planilha, a população vai ter condições sim de dizer, não, eu vou aumentar, eu topo pagar mais 20 centavos, eu topo pagar mais 10 centavos, mas eu quero um ônibus que chegue na hora certa, com conforto e que me leve para o destino que eu quero chegar, também com velocidade e com rapidez e num preço justo. Então eu acho que esses paradigmas vão ser quebrados na hora que um prefeito for eleito sem o rabo preso, sem o comprometimento com essas empresas que estão aí há muito tempo ganhando dinheiro. E esse prefeito seria o senhor? Eu espero que sim. Eu sou pré-candidato a prefeito e acredito que cheguei a um momento da minha vida de maturidade, depois de ter sido vereador, depois de ter sido deputado federal inclusive que tive a honra de ser o relator da prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Se tivesse apenas feito isso na Câmara dos Deputados, já teria sido de enorme valia para o meu povo, para o Estado que um dia me recebeu com tanto carinho há mais de 25 anos. Fui considerado o 7º deputado federal mais atuante da Câmara dos Deputados no ano que saí de lá. Fui candidato a prefeito, fui vice-governador, assumi o ano passado quase 30 dias como governador em exercício. Para mim, se tudo acabasse agora, eu já sentiria um enorme prazer de ter servido a minha querida Manaus, ao meu querido Amazonas. Mas acho que cheguei num período de maturidade, com 6 filhos, com 3 netos, querendo demais mudar o destino dessa cidade, querendo demais colocar todo o meu conhecimento adquirido por ter morado em diversas cidades desse Brasil, de trazer para cá, sim, jovialidade, força de vontade, honestidade e dividir com esse povo competente as decisões que precisam ser tomadas sem poder adiar mais essa história que começa em 2017. Thaís, é com você. Certo. Pré-candidato, a Luana Soares, ela está fazendo um questionamento em relação à saúde. O questionamento dela é sobre a Santa Casa de Misericórdia. Nós temos aí acompanhado nos últimos anos um certo impasse entre qual seria, na verdade, a responsabilidade da Santa Casa de Misericórdia, né, que fez parte da história de vários manauaras e amazonenses também. Se a responsabilidade seria do governo ou da prefeitura. E, se eu não me engano, no último mês, a Justiça determinou que a responsabilidade era aí da prefeitura. Caso eleito, o senhor teria alguma proposta para recuperar esse hospital, que poderia sim servir e até contribuir para melhorar a saúde em Manaus? Eu não sei se você lembra da Santa Casa, Esther, você é mais nova do que eu, mas eu me lembro dela funcionando. Então, assim, é mais ou menos a mesma situação da Suframa, a mesma situação das vias de acesso do Distrito Industrial. Vamos acabar com essa história de jogar no colo do outro a responsabilidade de todo mundo. Eu me lembro que o governador José Melo, e aí eu como candidato, como pré-candidato lá atrás ao governo do Estado junto com o governador José Melo, ele antes, lá por setembro, agosto, ele prometeu que também entraria nessa luta. Infelizmente, a arrecadação da Zona Franca de Manaus, ela caiu só esse ano 2 bilhões de reais. O nosso orçamento anual é de 15 bilhões. E você imagina aí, você com menos 2 bilhões de reais para poder investir nas promessas e nas propostas que nós fizemos lá atrás. A Samsung, por exemplo, Esther, ela está demitindo, a Motor Honda demite, a LG está demitindo. A gente pode questionar que essas empresas são incompetentes porque estão demitindo? Lógico que não. Foi uma crise que se estabeleceu no Brasil. Quando a LG deixa de faturar, quando a Motor Honda deixa de faturar, quando a Samsung deixa de faturar e todo o distrito deixa de consumir, deixa de comprar os insumos para produzir os seus produtos aqui, que nos trazem a arrecadação vai lá para o fundo, vai lá para baixo. E, consequentemente, tudo que se esperava fazer, tudo que foi plano de governo lançado dentro da nossa eleição lá atrás para o governo do Estado, fica para um segundo plano. É como você morasse numa casa, você chega dentro da casa, o pai de família chega e diz, olha, nós vamos a partir de hoje diminuir os nossos projetos. O projeto de viajar para a Disney está adiado, o projeto de nós trocarmos de carro está adiado, os projetos que podem aumentar
as nossas despesas estão adiadas. Foi o que aconteceu no governo do Estado através do governador José Mello, né? Para ele poder manter os salários em dia, para ele poder manter a saúde funcionando, para as escolas estarem reabrindo agora, para a merenda escolar estar nas escolas públicas. Isso precisou serem tomadas atitudes, e essas atitudes foram tomadas. Então a Santa Casa, assim que a nossa casa estiver novamente reorganizada, nós estaremos prontos para assumir esse compromisso e colocar em prática esse compromisso que foi feito na campanha lá atrás, pedindo ao prefeito atual e ao futuro prefeito, que se Deus me permitir que seja eu, de a gente dar as mãos. E não é sentar a bunda na cadeira e achar que com isso a gente vai resolver o problema. É ir para as ruas e buscar empreendedores, buscar parceiros para que a Santa Casa volte a ser a nossa querida Santa Casa de Misericórdia. Vice-governador, a posição que o senhor exerce hoje como vice-governador, se por sua vez, ela não é aquela da caneta que faz com que a coisa aconteça, mas sim algo meramente institucional. Por sua vez, o senhor também está muito próximo da estrutura de poder, ali próximo do próprio governador José Mello. E diante de toda essa crise, tem, de uma certa forma, debatido, possivelmente, sobre os desafios. E um desafio que tem sido muito questionado tem sido a questão da segurança. E a Aninha dos Santos Marques, ela pergunta assim, pergunta dele qual o plano para a segurança pública que está na mão dos bandidos e o que ele vai fazer em relação à infraestrutura de nossos bairros, porque estão se acabando em buracos. Então são duas perguntas aqui, uma relacionada à infraestrutura nos bairros mais distantes dos bairros e outra relacionada à segurança, o que uma vez na condição de prefeito o senhor pretende fazer? Olha, apesar de também diversos prefeitos quererem lavar as mãos e dizer que a prefeitura não é responsável pela segurança pública é essa sim, do governo do Estado, que a partir do momento do Dr. Sérgio Fontes, que é o nosso secretário de Segurança Pública, ter combatido o narcotráfico que permeava os nossos bairros, que destruía com a vida de adolescentes, que destrói a vida de famílias, através desse combate ao narcotráfico, o modus operandi do crime organizado começou a buscar outras fórmulas de se ganhar dinheiro. Ontem mesmo morreu um bandido, o outro foi ferido dentro de um ônibus alternativo. Quer dizer, o combate, a pressão do combate à criminalidade, principalmente ao tráfico de drogas, fez com que essas pessoas, somadas à questão da crise, fossem buscar alternativas de crime em outros setores. E é óbvio que a prefeitura tem que combater isso, ajudando o governo do Estado. Por exemplo, iluminação pública é um dever do município. A iluminação pública ajuda em muito a questão da segurança pública. A prefeitura cobrar dos proprietários de terrenos baldios para que mantenham esses terrenos limpos e murados é uma ajuda significativa da prefeitura. A prefeitura asfaltar as ruas da periferia de Manaus para que as rondas, para que as viaturas consigam trafegar nesses locais que hoje não conseguem por causa da buraqueira generalizada, é uma ajuda da Prefeitura Municipal de Manaus. Enfim, de braços dados, não com a bunda sentada na cadeira, e sim levantados, indo para as ruas, a gente consegue resolver. Não é acordando às 10 e dormindo às 3 da manhã que a gente vai conseguir resolver o problema de segurança pública na nossa cidade e no nosso estado. Na nossa cidade, que concentra mais de 50% dos amazonenses. Pré-candidato, aqui nós temos um questionamento do Sandro Hermes sobre a questão dos igarapés, né? Agora nós estamos na época do verão, mas em breve vai chegar o inverno, entre aspas, aí em Manaus, né? E aí nós temos ruas alagadas, barrancos desmoronando e pessoas que sofrem com isso porque elas vivem ali à beira dos barrancos e igarapés.
o senhor teria uma proposta para tentar retirar essas pessoas dos barrancos e igarapés, para que elas não sofram com isso? E também eu já acrescento a um planejamento para tentar recuperar os igarapés de Manaus, porque hoje em dia nós vemos aí muitos igarapés abandonados e poluídos. Olha só, nós temos aqui uma preocupação enorme, principalmente dos organismos internacionais, da preservação da mata em pé, da floresta em pé. E a gente até que mantém essa floresta em pé, haja vista que nós temos hoje 98% da floresta amazônica dentro do Amazonas intacta. Mas os nossos leitos, os nossos igarapés, eles estão totalmente comprometidos. Se você for para o igarapé do Mindu, num dia de chuva, ele que vem lá da Zona Leste, da Zona Norte, ele vem abarrotado de sujeira, de geladeira, de fogão, de máquina de lavar, de garrafa PET. E isso aí é muito fácil acusar a população, que a população não joga o lixo no lixo. Mas, na verdade, o lixo precisa chegar a essas regiões. Aí vem mais uma vez a questão do asfaltamento, da urbanização. A população ela quer se colocar à disposição para ajudar, para cuidar do seu quadrado, para cuidar dos seus limites que o fazem cidadão, da sua casa, da sua calçada. Mas se o coletor de lixo não chega lá na porta da sua casa, termina acontecendo esses casos de poluição. Outra questão muito importante, que é a segurança dessas famílias que moram às margens dos igarapés, as pessoas ficam muito preocupadas, os governantes se preocupam muito em construir os conjuntos habitacionais. Existe uma forma muito mais fácil de resolver e de retirar essas pessoas desses locais insalubres e locais perigosos. Você, com a quantidade de terras que existem do próprio governo do estado e da própria prefeitura do estado, você pode fazer lotes para serem urbanizados. Você entra com as máquinas, você faz os arruamentos, você separa os locais para onde vai ter a escola, onde vai ter o comércio, onde vai ter a igreja evangélica, onde vai ter a igreja católica, destinar esses lugares, fazer uma cidade planejada, um bairro planejado, asfaltar e entregar para as pessoas para elas construírem a sua casinha. É isso que elas querem. Então, é questão de inteligência. Nós propomos uma Manaus inteligente. O que nós vemos até agora são improvisos de pessoas que querem, porque perderam uma campanha para o Senado, por exemplo, quererem ser prefeitos numa sequência imediata, para não ficar sem o mandato, para não ficar sem o poder, para não ficar sem o status quo e, consequentemente, sem o salário. É necessário sacrifício. Vamos resgatar essa cidade. É importantíssimo que você de casa não se conforme. Volto a dizer, não se conforme. Fique inconformado com essa cidade. Quem está conformado, vota novamente no prefeito que está. Se as pessoas estiverem conformadas com transporte coletivo, com mobilidade urbana, com segurança pública, com a questão das escolas municipais, do lazer, do esporte, tem todos os motivos do mundo para votarem no atual prefeito. Se você não estiver conformado com isso, se você quer uma Manaus melhor para você, para sua filha, para o seu filho, para os seus parentes, para os seus vizinhos, você precisa acreditar no novo, acreditar numa nova proposta. E não sou eu que estou nessa nova proposta. Existem aí pelo menos mais uns 8 candidatos, pré-candidatos. É isso que precisa ser avaliado. Muito bem, vice-governador Henrique Oliveira. Para você que está se ligando agora aqui na nossa conversa, nós estivemos conversando com o pré-candidato a prefeito de Manaus pelo Solidariedade, Henrique Oliveira. E até o presente momento tratamos sobre vários assuntos, vários questionamentos enviados pelos nossos leitores, mas nós estamos chegando no fim aqui. Caso você tenha chegado há pouco, aguarde mais alguns instantes, daqui a pouquinho a íntegra de toda a entrevista vai estar disponível aqui no Facebook mesmo e você vai poder assistir tudo. Lembrando que aqui abaixo há vários questionamentos e várias perguntas que servem agora de um legado para que o pré-candidato possa observar os questionamentos de todos e com isso aí fazer os devidos encaminhamentos tanto durante as eleições como também uma vez eleito.
E nós queremos, em nome do Portal da Holanda, agradecer ao senhor pela disponibilidade de vir aqui conversar com os nossos leitores. Foi um prazer muito grande estar aqui. Quero mandar um abraço especial a você que contribui para construir a cidade, você que está nesse momento fazendo questão de escutar as nossas propostas, de entender um pouco do porquê desse momento que nós vivemos, um momento de transformação e de, acima de tudo, de assimilar isso que eu acabei de falar. Não se conforme, porque você merece muito mais do que isso. Você que quando compra 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, você quando paga a sua tarifa de energia elétrica, você está pagando imposto. Você, de uma forma indireta, você está pagando imposto. E você que é o patrão de tudo isso. Você não pode se conformar com a cidade em que ela está, com a Manaus sem calçada, com a Manaus sem arborização, com a Manaus com os igarapés sujos, com a Manaus com um lixo que atrasa para chegar na porta da sua casa, sem esporte, sem perspectiva de você encontrar o ônibus na hora certa, para você o hospital de portas abertas. Enfim, você merece muito mais. E é por isso que eu sou pré-candidato a prefeito de Manaus, porque quero me aliançar nessa expectativa de nós transformarmos essa cidade numa Manaus que você gostaria que fosse. Muito obrigado pela oportunidade do Portal de Holanda. Obrigado, Esther. Obrigado, e a gente se encontra na próxima oportunidade. Muito bem, quero aproveitar e agradecer também ao nosso colega Thaís. Obrigado pela participação, Thaís. Parabéns pela participação. Eu que agradeço, Jack. É sempre um prazer contribuir para a opinião dos nossos internautas. E tem novidade, não tem, Jack? Conta para eles. Sim, tem algumas novidades e eu não estou lembrado que novidade é essa agora. Seria das entrevistas? Você está falando disso? Sim. Ah, muito bem. É o seguinte, a gente vai aproveitar esse espaço aqui para fazer algumas entrevistas, além, claro, dessa questão política, algumas mesas redondas, e nós vamos trazer para cá um dos nossos leitores. Então, se você quer vir aqui conosco, comentar as notícias, fique ligado aí que a gente vai ter essa oportunidade. E, ao mesmo passo, agradecer a todos que nos acompanharam até o presente momento na transmissão. Amanhã nós teremos aqui a presença do pré-candidato a prefeito de Manaus. Acabei esquecendo qual vai ser o último amanhã. Não, quinta-feira nós temos o Marcos Rota, que já confirmou. Marcos Rota deve estar aqui. Na quarta-feira teremos o Chico Preto. Exatamente, Chico Preto. Eu estava confundindo. Já ia dizer que amanhã teremos o Henrique Oliveira. Mas não, já foi hoje, já é terça-feira. Muito bem, então. Então, queridos, muito obrigado pelas perguntas e participe conosco. Amanhã teremos mais entrevistados, depois de amanhã também. E na sexta-feira nós vamos fazer novamente uma mesa redonda aqui no portal com todos os jornalistas comentando as principais notícias da semana. Nós esperamos você. Um grande abraço, obrigado e até a próxima.